Já está se tornando comum encontrar jovens com um pouco de dinheiro no bolso, uma ideia na cabeça e muita vontade de investir. O grande problema é como fazer o investimento. E é nessa hora que entra o trabalho dos voluntários do projeto Geração Y, da Aliança Empreendedora, uma ONG que ensina o cidadão a pôr a mão na massa. O bairro São João Batista, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, tem 7.000 habitantes. A população é grande, já os serviços à disposição dessas pessoas são raros. A agência dos Correios mais próxima fica em outro bairro, a 4 quilômetros. Uma boa papelaria, sorveteria, serviço de fotocópia, então nem pensar. Mas alguém pensou, foi Edson, morador do bairro há 10 anos. 2 anos atrás, ele começou a vender alguns materiais escolares. Os vizinhos passaram a pedir mais produtos e serviços e ele achou que era uma boa ideia ampliar os negócios. Pensou em uma lan house, juntou as economias e foi procurar ajuda. Encontrou a Aliança Empreendedora, uma ONG que apoia pessoas de baixa renda que querem ter um negócio próprio. Eu consegui formação e informação a respeito do plano de negócios. Isso me ajudou bastante. A partir do ponto que eu já tinha a ideia de abrir um negócio, mas ainda me faltava algumas informações. Muitas vezes eles estão ou em locais isolados, ou mesmo no meio da cidade mesmo, onde eles teriam acesso a bancos, a coisas, mas não tem esse acesso de fato, né? O banco muitas vezes não dá crédito para o empreendedor iniciante ou para o empreendedor que ainda não tem um CNPJ. Além das orientações, Edson também recebeu apoio financeiro. Fez 2 empréstimos e foi ampliando o negócio. A Lan House já tem 7 computadores e, junto com os outros serviços, garante o sustento dele. O que sobra, Edson reinveste. Já conseguiu até comprar a casa onde funciona o comércio. Além de garantir a renda de Edson, o pequeno negócio é também uma mão na roda para toda a vizinhança. Além da internet, da papelaria, do sorvetinho, Edson agora também faz serviços de banco, de correio e até a internet que ele recebe aqui por fibra ótica, ele repassa para a casa das pessoas. É uma simples lan house, mas quando você vê o impacto que ela tem em levar a estudantes daqui da região que não tinham a mínima ideia de como escrever um trabalho no Word, ele agora ensina essas pessoas, né? Leva a internet para casa de outras pessoas das comunidades. Os vizinhos agradecem. É um bairro pobre, mas pessoas honestas. A gente não tinha um lugar assim. Eu acho que ele foi iluminado, viu? O Edson devagarzinho teve a ideia. Tá pequeno, mas eu acho que vai crescer mais. E para aqueles que ainda não descobriram se existe alguma fórmula mágica para ter sucesso e manter as portas abertas, uma pesquisa divulgada recentemente pelo Sebrae levantou quais seriam as tendências e as carências do comércio em Curitiba. O estudo foi direcionado principalmente para quem pretende ser dono de pequenos empreendimentos e apontou oportunidades existentes no centro e nos bairros da capital paranaense. O Sebrae divulgou o resultado de uma pesquisa com ênfase nos pequenos negócios dos bairros de Curitiba. Foram ouvidos 4.000 curitibanos de 21 regiões. A intenção é mostrar como está o mercado nesses locais e apontar as oportunidades de negócio. Quando os moradores do Bacaxeri foram questionados a respeito do motivo de utilizar os serviços no próprio bairro, 99% respondeu que era por causa da localização. E dentre os mais utilizados estão as lojas de cosméticos e perfumaria. Dados como esses podem ajudar muito na hora de abrir as portas de um novo negócio. Essa pesquisa foi feita em 21 regiões da cidade, abrange 25 bairros. Ela foi feita em entrevistas com moradores desses bairros e atingiu aí 64% da população. Os salões de beleza foram os estabelecimentos que mais abriram portas nos últimos anos. No Batel, eles são utilizados por 66% dos moradores do bairro. Esse número é maior que a média da cidade, que é de 59%. O Salão de Elizabeth começou atendendo 20 clientes por dia e um ano depois atende 200. O que eu ofereço é qualidade nos serviços
pontualidade no atendimento e visando muito a limpeza. Uma cliente indica para outra. Então, assim, isso é melhor do que a publicidade, na verdade, porque é uma indicação certa. Em tempos onde o comércio se renova cada vez mais rápido e os clientes são cada vez mais exigentes, ainda é possível encontrar lugares como esta padaria, que tem quase 100 anos. Eduardo é bisneto do fundador e conta que o sucesso não tem segredo. Não tem receita mágica não, é trabalhar. Você já deve ter pensado como tem gente que faz uma simples ideia virar um grande negócio. Ou então fica se perguntando por que eu não pensei nisso antes. Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui no estúdio com a consultora do Sebrae do Paraná, Joana Dark Júlia de Mello. Tudo bem, Joana? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Aliás, não basta só uma ótima ideia, né? Tem outras coisas que fazem para o negócio dar certo, né? Com certeza. Uma ideia já é o começo, é o início, é o primeiro passo. Mas nem sempre uma boa ideia é, de fato, uma oportunidade, isso depende de outras variáveis. Da localidade, aonde eu estou, quanto eu tenho disponível para investir, quais são as tecnologias que eu preciso estão disponíveis. Então, são outras variáveis. E, além disso, a questão da atitude empreendedora, que é um fator determinante. Eu tenho uma boa ideia, mas eu preciso ter esse perfil empreendedor, essa característica empreendedora que é necessário para que a gente tenha êxito e sucesso nos negócios. Nós vimos ali a história de um morador de Almirante Tamandaré, e é engraçado até o texto da Patrícia, né, que foi muito interessante, que ela falou, olha, ninguém tinha pensado nisso, mas ele pensou em abrir uma lan house, tirar fotocópias ali naquele ambiente, Almirante Tamandaré, talvez num bairro um pouco mais afastado. Talvez seja esse o clique de você fazer algo em que ninguém pensou antes, numa região que não seria a mais ideal, mas se você tiver uma ideia interessante, isso pode dar resultado? Com certeza. Nos pequenos negócios, isso é um aspecto fundamental, porque muitas vezes a oportunidade ela está na tua rua, ela está no seu bairro, numa região que você já vive e convive, e para isso você precisa estar atento, estar ligado às necessidades, às carências. Um subsídio importante, por exemplo, é a pesquisa de oportunidades que a gente apresentou para Curitiba, né, dentro dessas carências. Mas para o empreendedor no seu dia a dia é fundamental ele olhar quais em bairros semelhantes, que tipo de negócio funciona. Quais são, essas carências existem na minha localidade, não existem? Então, esses aspectos do olhar de uma forma, vamos dizer assim, aberta, de uma forma ousada para uma determinada localidade, pode ser um fator determinante para identificar nichos, atividades, serviços, segmento de serviço, de comércio, e até conversar com os moradores sobre isso também, com certeza, né? O que está faltando. Então, assim, o Sebrae disponibiliza informações estruturadas por meio de pesquisa, mas o empreendedor ali nessa localidade, muitas vezes uma região próxima, ele também pode dar o primeiro passo para identificar essas oportunidades localmente. Mas como você disse, o Sebrae tem um trabalho importante de suporte para essas pessoas que querem se tornar novos empreendedores e até aqueles que já estão no mercado, né? Sim, o Sebrae dispõe de várias soluções empresariais adequadas a esse público. Quando nós pensamos em iniciar uma atividade, o Sebrae tem uma grade enorme de soluções, de produtos, de serviços que ajudam na etapa do planejamento, na etapa de busca de informação, na elaboração do plano de negócio, tudo isso com profissionais especializados, com informações atualizadas que ajudam o empreendedor a dar o primeiro passo de forma assertiva e com mais chance de tomada de decisões com base em fatos e dados. De um modo geral, para quem quer abrir a primeira empresa, qual, ali na análise de vocês, é o principal erro, das vezes, das pessoas que tentam abrir a primeira empresa, o primeiro negócio, e acaba dando errado? Dois aspectos são fundamentais. Entender o mercado, ou seja, quem é esse público que eu quero atender, que tipo de produto ele exige, e características eu tenho que entregar em termos de produto, logística, prazo, preço, para quem eu estou entregando. E um outro aspecto importante é conhecer muito desse negócio. O que é inerente? Eu não posso iniciar uma atividade para descobrir depois o que é fator crítico de sucesso dessa atividade. Então, entender o que eu preciso em termos de produção, o que eu preciso para rodar essa empresa em termos de capital de giro, que esse é um fator que muitas vezes leva à mortalidade. Então, essas e outras variáveis. Mas, acima de tudo, a atitude. A pessoa ter um comportamento de iniciativa, de busca de oportunidade, de planejamento e de monitorar aquilo que ela está desejando e implementando através da gestão do dia a dia da empresa. Perfeito. Okay. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, boa noite. Sebrae, agradeço. No próximo bloco, prevenção às drogas de maneira divertida. Os resultados animadores de um projeto entre crianças e jovens de Curitiba. Tem até a Shakira envolvida no projeto. Daqui a pouco a gente explica. Nós voltamos em instantes.